Glória a Deus, aleluia. O pastor ele falou uma coisa de cedo na escola dominical, aí eu senti de compartilhar, né, com vocês. E o versículo que me veio à mente, eu não vou ler não, só vou falar mais ou menos por cima. Mas fica em 1 Samuel 17, de 17 ao 27. É uma passagem conhecida de Davi, que Golias está afrontando o povo israelita. E Davi, como ele era o mais novo, era meio que rejeitado, digamos assim, ele ficava lá só no campo cuidando das ovelhas. Os irmãos deles, que eram maiores, mais experientes, eles iam para o campo de batalha e ele ficava lá cuidando das ovelhas. E lá no campo, né, com as ovelhas dele, cuidando bonitinho delas lá, ele teve as experiências dele com Deus, matando o urso e o leão. E nesse caso aqui, nessa passagem, Deus resolveu ter uma experiência pública, né, digamos assim, com ele. Porque o pai dele mandou ele levar alimento para os irmãos dele que estavam lá no campo de batalha. E a mesma coragem que ele teve lá no campo sozinho, ele teve lá no meio dos outros, né? Com aqueles soldados experientes, cheios lá de armamento. Eles estavam com medo do gigante, que estava afrontando eles lá diariamente. Mas aquele menino que não dava muita coisa por ele, ele foi ousado e enfrentou aquele gigante. E a gente sabe qual foi o resultado. Não foi pela força dele, mas foi pela manifestação de Deus na vida dele. Porque uma pedrinha derrubou aquele gigante e matou ele, né? Então, assim, o que eu quero falar é o seguinte, que o pastor comentou do culto doméstico, que hoje em dia é chamado de devocional, eu acho, né? Mas eu continuo chamando de culto doméstico. Esse culto doméstico, o que é? É uma experiência nossa com Deus. Eu cresci fazendo o culto doméstico com a minha mãe, com a minha avó, e agora eu faço sozinha, geralmente, porque às vezes quando eu acordo minha mãe está dormindo, então eu acabo fazendo sozinha, mas eu aprendi. E o que é o culto doméstico? É um culto igual esse que a gente tem aqui. Você canta ou hino da harpa, como eu aprendi a fazer, né? Que na nossa época não tinha celular para a gente colocar no YouTube as músicas dos hinos dos cantores, né? Então a gente cantava os hinos da harpa mesmo, tanto que eu conheço um bocado de hino da harpa que a maioria não conhece por causa disso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, Davi, ele teve as experiências dele com Deus, com certeza ele conheceu Deus através dos pais dele, que no caso de vocês não necessariamente precisa ser o pai biológico, né? Pode ser o pastor, pode ser um coleguinha que te chamou para a igreja e te apresentou Deus e todas as maravilhas dele. E aí ele teve as experiências dele com Deus lá no campo, sozinho. E depois Deus também escolheu ter uma experiência dele em público. O que eu quero dizer? Mesmo que vocês não tenham o hábito, como eu dei o meu exemplo, que eu cresci fazendo o culto doméstico, mesmo que vocês não tiverem esse hábito, vocês podem criar isso, vocês podem começar. No YouTube tem os hinos da harpa também, né? Se vocês quiserem aprender os hinos da harpa, que na minha opinião é uma boa ideia, vocês colocam lá, eu não conheço o hino 15, por exemplo, então coloca lá, hino 15 da harpa. Ele aparece lá no YouTube com a letra bonitinha, vocês vão aprendendo, coloca outro hino lá que vocês querem cantar, e aí vocês vão tendo essa experiência com Deus, conversando com Deus, pedindo conselho, como se fosse um amigo mesmo, que ele vai te responder ou falando mesmo. Eu nunca tive essa experiência, mas minha mãe já teve, outras pessoas já tiveram, mas eu nunca ouvi realmente a voz de Deus no meu ouvido, mas eu já senti de outras maneiras. Então Deus conversa com a gente, conforme a gente vai conversando com ele responde a gente. E assim como Davi teve aquelas experiências dele com Deus sozinho, porque ninguém sabia que ele matou o urso e o leão, eles ficaram sabendo depois que ele foi lá para enfrentar o Golias. Então, eu tenho muitas experiências, outras pessoas também têm muitas experiências que as outras pessoas não sabem. É uma coisa só da gente com Deus, é uma experiência exatamente para o nosso elevo espiritual, como o irmão José Santana
falou de cedo, né? Eu acho que eu entendi, eu entendi desse jeito. No caso, a unção interna, né, que o irmão falou, que é uma coisa, uma experiência nossa com Deus, né? Para crescer a nossa fé com Deus. Então, eu acredito que o culto doméstico ou o devocional que a gente tem com Deus, ele serve muito para quando a gente estiver num momento de dificuldade, dar força pra gente. Eu digo experiência própria. Então, crie esse hábito. Se vocês não conseguirem fazer todo dia, mas pega um sábado, às vezes vocês estudam de manhã, então pega um sábado, vocês não vão estudar, e fala assim, hoje eu vou fazer ou meu devocional, ou meu culto doméstico, enfim, e canta, lê uma palavra, ora, pede discernimento a Deus acerca daquela palavra. Vocês podem pôr no YouTube também alguma mensagem que tem vários pastores, pessoas que colocam as palavras, umas pregações, né, abençoadas no YouTube, e ajuda também, né? Então, criar essa intimidade com Deus, tanto para vocês terem mais intimidade com Deus individualmente, quanto também para, através de vocês abençoarem outras pessoas, assim como Davi abençoou outras pessoas matando o Golias, que vocês também venham matar Golias, seja na sua família, seja na igreja, seja na escola. E é isso que eu senti de falar com vocês. Espero que vocês tenham entendido. Aí agora eu vou passar a oportunidade para o Davi, que ele lê um versículo, e depois a Tainá também. Amém.